Mais uma live da Associação de Professores da Rede Pública Municipal de Ensino. Nesse momento, nós estamos com dois queridos parceiros de caminhada docente. O nosso querido amigo e diretor da Associação de Professores da Rede Pública Municipal, professor Guilherme, professor de Educação Física, e temos a honra de receber na live de hoje o professor doutor João Rafael Moraes de Oliveira. O professor será o nosso entrevistado de hoje. Nós queremos ouvir de sua experiência as práticas docentes, as práticas de gestão que vivenciou e aprender com o professor. O professor é muito bem-vindo entre nós. Realmente, um resumo de seu currículo é bem interessante. E eu gostaria que os associados ouvissem isso com muita atenção. Professor doutor João Rafael Moraes de Oliveira é formado em História pela Unesp de Assis, no ano de 2003. Fez mestrado, doutorado em História e Sociedade, também na Unesp de Assis. Sua linha de pesquisa foi Política, Ações e Representações. Ingressou no Magistério Estadual em 2005, onde permaneceu até 2010. Trabalhou por 2 anos na Diretoria Regional Norte 1, assessorando a oficina pedagógica na área de Humanidades. Também lecionou na rede particular em São Paulo. Fez especialização em gestão escolar pela Faculdade Pitágoras em 2016. Em 2013, foi contratado como assessor na Diretoria de Educação de Itatinga, vindo a assumir o cargo de dirigente municipal de educação em 2015. Deixou a Prefeitura de Itatinga em 2021. Atualmente, o professor doutor João Rafael Moraes de Oliveira trabalha na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, como assistente administrativo. É aluno do 3º ano do curso de Direito na Faculdade IT de Botucatu. Professor, conversando conosco na tarde de hoje, a gente vai explorar bastante o professor e vamos conversar sobre gestão educacional, gestão financeira, gestão de resultados de aprendizagem, enfim, e falar sobre a estrutura de educação, não só em Itatinga, mas por sua experiência no estado de São Paulo, e o que vai servir também para a nossa realidade de professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Botucatu. Professor doutor João Rafael Moraes de Oliveira conosco. Eu vou bem rapidamente apresentar o meu amigo Guilherme por uma rápida saudação, passo para o professor João Rafael para que ele se dirija aos associados e logo na sequência vamos ao nosso ping-pong, vamos ao nosso bate-bola aí, vamos trocar ideia. Vamos lá, Guilherme, vamos começar por você. Boa tarde, professores. Professor Guilherme, Educação Física, sou um dos diretores da associação. Estamos aí tentando trazer convidados para ajudar a gente a entender bem como que funciona toda essa relação do poder público com os professores, né? Que acho que muita gente tem dúvida sobre isso. E o professor João Rafael foi diretor de educação em Itatinga, onde eu também trabalho, e tive experiências muito positivas com ele lá. Aí a gente resolveu trazê-lo para conversar sobre as ações dele frente à diretoria de ensino lá. Legal, Guilherme. Professor doutor João Rafael Moraes de Oliveira, seja bem-vindo. A palavra de saudação é sua, meu amigo. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Josias, professor Guilherme, com quem tive o prazer de trabalhar aqui em Itatinga. E agradecer né, a oportunidade desse bate-papo sobre educação pública, né? E parabenizar todos os associados, né? Que a gente sempre usava um bordão de Bertolt Brecht, né? Se os bons se calam, os ignorantes governam, né? Então, o professor precisa se organizar, né? Então, acredito que a melhor forma seja hoje a associação, o associativismo dentro da educação pública, e parabenizar por essa excelente iniciativa e contem com o que eu puder contribuir com a associação, estou aqui à disposição. Muito obrigado, professor João Rafael. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor
e solicitando que o senhor compartilhe suas experiências conosco, uma vez secretário de Educação ou dirigente municipal de educação. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, claro, sobre seus pontos de vista, da qualidade da educação que vivemos hoje, não só no Brasil, mas principalmente no estado de São Paulo e em nossa região. Por gentileza, fique à vontade, professor. Essa é uma pergunta ampla, e me parece que há um consenso de que a nossa educação tem crescido, tem melhorado, mas a conta-gotas, né? Precisaríamos de uma educação melhor, né? Para que os nossos alunos de escola pública tenham acesso aos melhores cargos, às melhores posições, que consigam disputar, né, as melhores vagas. Não vemos isso ainda em abundância nas escolas públicas. Tem um documentário que eu sempre citava aqui com a nossa equipe, e que eu acho que ele é fundamental, que é o Educação.doc. Eu tive o prazer de conversar com o diretor, né, que também é um diretor de cinema, o Bolognese, né, que tem um filme fantástico, né, O Bicho de Sete Cabeças, um filme premiado, inclusive, e perguntei para ele por que ele tinha se interessado em fazer um documentário sobre a educação. E ele dizia que, no Brasil, a gente fala muito mal da nossa educação. E ele dizia, não é possível, com tantos mestres como Paulo Freire e tantos outros pessoas inteligentes na nossa educação, não é possível que a gente não tenha escolas de excelência. Então, ele pesquisou escolas públicas de excelência e foi procurar entender quais eram as estratégias, o que estava acontecendo nessas escolas que faziam que elas fossem diferentes, né? Então, essa foi uma experiência muito importante para a gente trazer aqui para o nosso plano de gestão do município. E aí eu já começo dizendo que o papel do diretor de escola ele é fundamental. O nome já diz, né? Diretor de escola, é ele que dirige, é ele que dá a direção da escola. Então, nós tínhamos aqui uma equipe, e tenho que citar o nome aqui, da Janaína Pancione, Luciana Painço e da Eleni Grubzik, que fez um trabalho excelente na educação infantil. Éramos uma equipe minúscula, mas com muita vontade de acertar, né, de muita vontade de aprender, e dentro das nossas linhas, a gente acreditava demais no papel do diretor da escola e, por conseguinte, o coordenador pedagógico. Né, essas duas figuras dentro da escola e da educação municipal são fundamentais. O que a gente costumava ver? Que o coordenador pedagógico se aproxima muito de um vice-diretor, o que foge demais da função principal, que é cuidar e fazer a gestão de resultados de aprendizagem dos alunos. Né, voltando aí à Educação.doc, o papel primordial dessas escolas de sucesso é do diretor, mas a questão pedagógica, ela permeia toda a escola, né? E aí uma ampliação do conceito de escola para a comunidade escolar, né? Isso é um ponto fundamental. Os pais participam também, a escola tem, a escola de sucesso tem portões abertos. Ela é uma escola aberta para a comunidade. Então, temos desafios imensos, e vejo como um dos caminhos os professores tomarem conta disso. Né? Os professores ficam muito alheios, muitas vezes, das decisões que são tomadas em relação à educação. Né? Desde os anos 90 que o país tem sofrido uma invasão tecnocrata, né, uma série de projetos de iniciativa privada, né, tem tomado conta dos principais processos dentro da educação pública no Brasil.
e os municípios acabam ficando refém desse tipo de projeto fácil, de mercadoria, muitas vezes, que não visam um resultado do nosso aluno. A gente tem observado ao longo dos anos, eu não sei se o senhor concorda, eu quero ouvir a sua opinião, e aproveito o ensejo para colocar uma segunda questão. A gente tem observado que todos os candidatos a cargos eletivos têm a educação como um de seus temas preferidos. Além de outros, a educação. Curiosamente, quando estes candidatos chegam às funções e passam a ocupar os seus respectivos cargos eletivos, eu não sei se o senhor tem essa impressão, me parece que se esquecem de sua campanha, se esquecem de suas proposituras, se esquecem de que fizeram com que a educação fosse um de seus carros-chefe de campanha. Se esquece. E, uma vez eleitos, eles priorizam os aspectos que são políticos, os aspectos político-partidários, os aspectos político-ideológicos, e ignoram os aspectos técnicos, inclusive olhando de maneira muito pobre, de maneira muito pueril, muito tênue, para funcionário público e para professor. Será, professor João, se os cargos fossem de concurso para direção e coordenação, esses problemas não diminuiriam? Nós não teríamos uma autonomia maior garantida aos professores, uma vez ocupantes destas funções? Eu queria ouvir o senhor. Eu ouvi um professor muito recentemente falando sobre os problemas do concurso e dos problemas das ocupações por indicação, cargos por indicação. E ele abordava uma perspectiva intermediária, que era a comunidade escolar, incluindo o entorno da escola, os pais de alunos, votando, estabelecendo quem seria o seu representante, e o gestor, automaticamente, da escola daquela comunidade. Professor, vamos conversar sobre isso. Qual é a sua opinião sobre o tema? Nós continuamos vivendo refém de um discurso fácil mesmo, ele vem também nos anos 80, 90, de saúde, educação e segurança pública, né? Sempre esse tripé que fica fácil no discurso de qualquer político, né? Mas, como você bem destacou, é apenas discurso político, né? Porque, na prática, não existe uma autonomia. E como é que a gente vê que não tem autonomia? Muitos municípios, e dos 645 municípios do estado de São Paulo, a maioria é de pequenos municípios, como Itatinga, por exemplo, Pardinho aqui, Bofete, carece de equipes técnicas dentro da prefeitura, né, para cuidar de um recurso que é 1/4 do recurso próprio, sem contar Fundeb e dentre outros recursos que estão nas cestas de recursos da educação, né? Então, logo, qualquer prefeito percebe isso, que o recurso não é pequeno, né, e ele é mal gasto, ele é mal investido, ele é mal gerido, e muitas vezes não é direcionado para aquilo que vai resolver em termos de resultado. A principal função, ou o principal desejo de qualquer prefeito que assume o mandato é montar a sua equipe, né? O que é legítimo, é garantido, e é importante que seja, né? Cada prefeito tem a sua equipe, o seu time, porém isso deveria ficar restrito ao alto escalão, né? Na educação, isso é bastante complicado, né? Porque transformar a educação, como é tradicional no Brasil,
em curral eleitoral, e isso tem sido um dos gargalos da nossa educação pública, né? Muitas pessoas que ocupam cargos comissionados são claramente despreparadas para isso, né? Muitos estados têm adotado a questão de escolha por eleição, né? Em Santa Catarina tem bastante adotado essa estratégia, né? Mas eu acredito que nós precisamos primeiro valorizar essas funções, né? Porque não é qualquer professor hoje que tem interesse em ser um diretor de escola, um coordenador pedagógico. Precisamos valorizar isso em termos financeiros, inclusive, e acredito que tornar isso uma carreira bastante atrativa pode ser um caminho, né? Então, por concurso, isso pode ser feito. Aqui em Tatinga, nós começamos de baixo, é tradicional que muitos políticos façam barganhas com vagas em creche, né? Muitas mães, sobretudo pessoas mais humildes, né, dependem para trabalhar de deixar a criança nas creches, né, por período integral, e essas vagas acabam sendo objeto de barganha política. Então, se você tem um diretor que é concursado, ele se torna uma barreira para esse tipo de política nefasta, né? Então, nós abrimos um concurso aqui em Tatinga, efetivamos as diretoras de creche, né? E logo nós trocamos o nome também, paramos de usar esse nome creche, que é um nome pejorativo, né? Na cultura popular, creche é uma escolinha de pobre, né? Uma classe média ou rico não leva o filho para a creche, ele leva para a escolinha. E escolinha é um lugar que se aprende. Na creche não é um lugar que se aprende. Na creche é o filho do pobre que está lá enquanto a mãe está trabalhando. Então, essa cultura está impregnada, ela é ruim, né? Porque não valoriza a educação infantil, que é a principal etapa de desenvolvimento, talvez, infantil, de uma criança que vai entrar numa idade escolar. Nós temos exemplos aqui fantásticos, né? O próprio Luciano Painço é uma diretora nossa de Centro de Educação Infantil, que tem trabalhos fantásticos e exemplos muito bacanas para tratar desse assunto. Então, nós vimos com bons olhos a questão de efetivar diretores da educação infantil para evitar esse tipo de barganha política com vaga em creche. Isso é um exemplo, né? Tem vários, né? Então, se a gente trouxer para o ensino fundamental, por exemplo, né, que atende aí uma comunidade de 300 a 400 alunos, é bastante visado, né, eleitoralmente pelos políticos. Então, é um cargo extremamente visado de diretor de escola, né? Em cidades pequenas, como Itatinga, de 20 mil habitantes, e a gente dizia isso, né, o papel de um diretor de escola, ele é fundamental, ele atende um bairro inteiro, né? Então, nós professores, precisamos olhar esses cargos como fundamentais para o desenvolvimento das nossas escolas. Não só o professor é importante, é ele que lida com um aluno diretamente, mas nós precisamos de um bom projeto de escola, né? E quem cuida disso é a responsabilidade do diretor de escola. Se ele tiver com intenções políticas, apenas o fracasso da escola é iminente, né? Mas se é um diretor que sonha, que consegue fazer a gestão de equipe, consegue envolver toda a comunidade, é o que nós aprendemos aí no documentário Educação.doc, por exemplo. Eu acredito, professor, que o tema que vem a seguir, em função até do que o senhor coloca, e eu concordo absolutamente em gênero, número e grau com o que o senhor apresenta, mas acho que o tema que vem a seguir é plano de carreira. Porque uma vez que o professor, em cargo de função, em cargo de gestão, né, não seja desvio de função, né, ou não seja função
de atribuição de livre provimento e de livre exoneração, a partir desse momento nós começamos a pensar no professor e no magistério, de uma forma geral, como professor de carreira. E fica muito difícil a gente falar sobre carreira do magistério sem um plano de carreira, sem um plano que olhe para o professor como profissional merecedor de seus benefícios e que tenha uma projeção de curto, de médio e de longo prazos para saber exatamente de onde ele sai e para onde ele está indo ao longo de sua trajetória docente. E tem uma coisa que nós temos percebido como lugar comum, é que toda vez, e a gente ouve isso pelas entrevistas, a gente lê as matérias, a gente lê os artigos, toda vez que o professorado cobra de seu gestor o plano de carreira, isso em diferentes municípios do estado de São Paulo. Nós ouvimos como resposta que se o plano de carreira for implementado, o município quebra. O município não tem condições de arcar com as despesas decorrentes dessas atribuições e escalonamentos, inclusive com os acréscimos pecuniários. Qual é a sua opinião, professor doutor João Rafael, sobre plano de carreira? Esse é um assunto extremamente importante, porque quem é valorizado na sociedade hoje é valorizado, a palavra, quem tem valor na sociedade, né? Médico, os grandes advogados, jogador de futebol, e muitos são valorizados pelo dinheiro, né? Tem essa questão. O jovem hoje não quer ser professor, né? E ele não quer ser professor por motivos óbvios, né? Não é uma carreira atrativa. E não é atrativa né, a começar pelo salário do professor e pela perspectiva, baixa perspectiva de crescimento em carreira. E aí para falar de plano de carreira, existe essa questão que você colocou muito bem, ela é cultural, né? Quando havia as reivindicações nos anos 80 dos trabalhadores, né? Os empresários sempre diziam que ia aumentar muito o salário dos trabalhadores e ia gerar desemprego. É uma coisa insana, e na educação você pontuou bem. Né? Quando se fala de pagar o professor, não tem dinheiro. Então, quando nós assumimos aqui, um dos primeiros desafios era fazer gestão financeira e entender de quanto nós estamos falando. A nossa supervisora, a Janaína, sempre falava isso. Ela me dizia, você está falando muito que nós temos dinheiro, mas quanto de dinheiro nós temos? Então, a gente tinha aqui, vai uma homenagem a um servidor de Itatinga, falecido na Covid, o nosso diretor financeiro, o Flávio Garcia, que é a nossa diretoria de educação deve muito a ele, porque ele descarregava na diretoria de educação tudo que a gente precisava saber sobre gestão financeira. Ele descentralizou toda a gestão que era centralizada na diretoria administrativa e financeira para a gente. Então, nós devemos muito a ele, e a gente sabia centavos de quanto tinha na educação de Itatinga. Então, com isso, a gente podia saber quanto se gastava com conta de água, de luz, com merenda, com transporte, com combustível, e nós pudemos fazer aqui, junto com o Flávio, usar uma estratégia que foi fundamental para a gente saber se tinha dinheiro ou não para investir em professor, que foi destinar 100% do orçamento do Fundeb para pagamento para folha de pagamento dos servidores da educação. Quando nós fizemos isso, nós descobrimos que no final do ano sobrava dinheiro do Fundeb e sobrava dinheiro de outras fontes para investimento também, como o QESE, por exemplo, que é a cota salário educação. Só do QESE sobrava mais de 1 milhão por ano. Então, nós investimos, por exemplo, numa usina fotovoltaica, foi construída, foi inaugurada depois que eu saí, mas ela produziria toda a energia
De todas as escolas, por exemplo, é só uma ideia, né? Em 4 anos essa usina estaria paga. Foi investido cerca de R$ 400 mil, mas em 4 anos esse investimento seria coberto, né? A ideia era pôr ar-condicionado em todas as escolas e, num futuro próximo, trocar os ônibus, a combustão por ônibus elétricos. Então, isso são ideias de gestão financeira, por exemplo, que permitia a gente enxergar a possibilidade de um plano de carreira para professor que fosse sustentável, atrativo, né? Então, é possível, desde que se tenha autonomia, e uma coisa que é principal, que é a vontade política, né? Não se faz um plano de carreira sem uma assessoria jurídica que conheça, né? Muitos municípios, inclusive Itatinga, já pagaram assessoria jurídica e não sai do lugar, inclusive aqui, né? Porque tem imbróglios, de uma série de interesses antigos, né? Que vão ficando ali incrustados e vão se tornando obstáculos para desenrolar. Por exemplo, Itatinga tem 2 regimes, né? Tem professores seletistas e professores estatutários. Isso dificulta, né? Você não tem como juntar 2 regimes jurídicos, a não ser que você exclua um, como fez Botucatu, né? E transfira todos os restantes seletistas, por exemplo, para estatutário, ou como Pardinho, que são todos seletistas, né? Isso acaba facilitando em termos jurídicos para fazer um bom plano de carreira. Mas essa questão, envolve vontade política, envolve política de longo prazo, né? Porque todos os cálculos que são feitos para fazer plano de carreira envolvem no mínimo 30 anos futuros, né? As projeções que são feitas de impacto na Caixa de Previdência, né? Os cálculos atuariais e de Fundeb, projeção de Fundeb, eles são feitos no mínimo 30 anos para que se tenha uma sustentabilidade. E é possível, né? A resposta é que sim, tem dinheiro, é possível fazer uma carreira que seja atrativa para os professores. Professor João Rafael, apenas a título de ponderação, né, a título de construção de argumentos, o senhor não acha complicado nós falarmos tanto sobre educação? Quando eu digo nós, eu digo toda a gente, inclusive os políticos. Falamos muito sobre educação, falamos muito sobre escola, falamos muito sobre a importância da aprendizagem, sobre os processos de construção do conhecimento, mas não valorizamos o professor, não valorizamos o funcionário público. Em muitos municípios, a impressão que se tem é que o funcionalismo público e os professores, principalmente os professores, são inimigos do governo ou de seus governos. Então, não é uma contradição, não é uma antítese falarmos tanto sobre educação, sobre a necessidade da educação, e não valorizarmos adequadamente o corpo docente, os nossos professores? Eu acho que a própria associação, né, de vocês, e essa organização, vai acabar dando um pouco dessa resposta para a gente, né, porque com toda certeza vai enfrentar uma série de dificuldades, porque professor, quando se organiza, ele assusta, né? E professor é formador de opinião. Em cidades pequenas, como aqui Itatinga, da nossa região que nós estamos falando, professores em época de eleição, por exemplo, são fundamentais, né? Eles conversam com os pais, conversam com todos os eleitores. Então, isso gera realmente um medo. Sem contar que, culturalmente, o professor é tido como marajá, né? Já foi tido como marajá, uma classe que era... Né, os meus pais, em início de carreira, lá nos anos 60, diziam que ganhavam como os médicos, eram pessoas valorizadas. Né? Ao longo do tempo, isso foi se perdendo, a ponto de hoje só ficar realmente no discurso político, né? Porque os nossos jovens não querem ser professores, né? Embora os políticos falem em todo momento de investimento em educação. Mas aí eu acho que eu tenho que falar um pouco sobre isso, que falta também a nossa classe se organizar
e a nossa classe de professores valorizar também a educação. Somos muito desunidos, né? E daí, de novo, o papel da associação é fundamental nisso. Os governos usam essa nossa divisão contra a nossa classe, nossa própria classe, né? Nós temos uma série de trabalhos a serem feitos, uma série de projetos a serem desenvolvidos para que unifiquem a comunidade e a escola, né? E aí eu tenho que citar o trabalho do Guilherme Quintatinga, né, como professor de educação física, um projeto magnífico que ele fez no Horto Florestal, um trabalho muito além do comum de escola, extremamente viável, que ele pôs em prática com resultados importantes. E então, assim, os conselhos estão aí, né? Quais são os professores que fazem parte dos conselhos? Eu posso citar 3 conselhos que são fundamentais: o próprio Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb e o Conselho de Alimentação Escolar. Quem são os professores que se interessam em participar e tomar as decisões dentro desses conselhos? São conselhos deliberativos. Então, assim, existem mecanismos que a gente consegue superar a centralização política, a gente consegue, tem mecanismos hoje no sistema de participação, não só popular, mas participação mesmo dos próprios professores que podem ajudar nessa valorização. A comunidade dentro da escola ajuda a fazer esse papel, a fomentar e a fermentar essa questão da educação, a importância da educação. Se a comunidade valorizar a educação junto com a gente, eu acho que isso pega, isso cresce, né? Vira um bolo que cresce. Então, colocou muito bem, Fundeb, Comed, o Conselho da Merenda, o Conselho, enfim, os conselhos em si, eles precisam ser ocupados por professores, né? Por professores. Eu acredito também nisso, eu concordo absolutamente com o senhor, que quando os professores ocupam esses espaços, e ocupam legitimados pelo voto, eles chegam a esses lugares como legítimos representantes de seus pares, para reivindicar e para garantir aquilo que nós consideramos ser o correto, ser aquilo que é de direito para a educação. E, professor, como fazer, na sua opinião, para que a gente consiga um trabalho efetivo de conscientização junto aos colegas? O senhor colocou muito bem, os professores ainda constituem-se classe desunida, ainda temos aqueles professores que se preocupam com a imagem atrelada a uma postura de cobrança, e quanto menor a cidade, mais grave é a dependência psicológica de um aceite por parte de políticos, por parte de mandatários, ou seja, quem reivindica direitos, quem se levanta e diz, olha, não está certo, as coisas não estão indo bem, normalmente essas pessoas não são bem vistas. Como fazer para que o professor ocupe o seu lugar? Como fazer para conscientizá-los? Na sua opinião, professor? Perfeito, eu acho que essa, José, é uma questão, nós precisamos discutir ela se nós queremos uma escola de qualidade. Então, aí, volto a dizer do papel do diretor de escola, né, um diretor de escola que sonha, que tem essa vontade de transformação social dentro de si, e de formar time, de querer uma comunidade transformada, eu acho que é um primeiro passo. Um diretor desqualificado dificilmente consegue formar um time, né? Um técnico ruim de futebol dificilmente vai ter um time bom de futebol. Eu lembro eu fui atrás da diretora do Ceará, de uma das escolas líder nacional de IDEB, era 9,8, quase 10 de IDEB, e nós fizemos uma reunião como essa, com a nossa equipe, com ela, e a gente queria entender como na escola dela ela tinha IDEB tão alto, com resultados tão altos. Então, nós compartilhamos
essa experiência, e víamos, assim, professores muito engajados nos projetos. Então, era uma série de processos de leitura e uma série de projetos, nada mirabolantes, nada disso. Mas a gente percebia que existia no time uma vontade e um amor ao próximo muito grande. Então, eu acho que se você escolheu ser professor, obviamente você tem que ter mínimo, né? E o Paulo Freire é um cristão, né? Era cheio disso, de querer ver o outro melhor, né? Querer ver o aluninho sair de um estágio e ir para um estágio melhor, de ver que aquele aluno está crescendo. Então, se o professor não tem isso, eu imagino, eu não consigo entender educação fora desse raciocínio, né? Então, se eu não vejo o meu aluno evoluindo, eu me sinto mal. Eu preciso buscar estratégias para que ele consiga superar isso. E aí que a gente percebe, dentro das escolas, que existem ideologias diferentes, e isso não há problema nisso, mas falta um projeto de escola. Muitas vezes você entra numa escola e você não consegue enxergar um projeto. Onde está indo essa escola? Onde é que essa escola está indo? Qual é o sonho, né? O pessoal fala muito em missão, mas qual é o sonho dessa escola? Isso precisa estar claro para quem entra na escola, né? Os alunos são alunos de sucesso? Os alunos querem ir para a Embraer? Quais são os sonhos implantados nessa escola? Os alunos ali sonham em ser o quê? Né? Então, acho que dentro desse movimento de transformação, o sonho precisa estar muito claro. Se você entra numa escola e não consegue enxergar isso, para mim tem alguma coisa errada. Né? Aqui a gente trabalhava muito com resultados de aprendizagem, porque você precisa mostrar que o aluno está aprendendo. Então, tem uma série de estratégias para isso, né? E eu acho isso importante. Precisa estar à mostra isso, precisa, né, os alunos tendo sucesso e os professores ficando felizes com isso, né, os professores sentindo que a educação está funcionando, e eu acho que precisa criar um pouco, não sei se eu estou sendo idealista demais, já fui chamado de... Tem um desenho né, de criança que a pessoa é extremamente idealista, e eu fui chamado desse desenho, de Poliana também, então, mas educação é sonho. Para mim, eu traduziria nisso, um sonho de um mundo melhor, uma sociedade melhor, e nós precisamos construir isso junto, né? Simples não é, mas eu acredito ser possível. João, dentro dessa ideia que você trouxe aí na sua última fala, eu não sei se você vai concordar e achar que encaixa no seu pensamento, mas não seria interessante, pensando nesse sonho, né? A gente não vê o sonho da escola, mas na maioria das redes a gente não vê o sonho da prefeitura, da cidade enquanto educação, né? A cada prefeito que muda-se a equipe, muda-se a ideia, muda-se o sonho, muda-se tudo. E a gente não tem uma continuidade, né? Então, às vezes, mais do que o sonho da escola, não sei na sua visão, mas seria interessante uma equipe permanente, por exemplo, pensando em educação, independente do governo que entra? Excelente, sua questão é excelente. Então, aí eu preciso trazer aqui ela é fundamental. Ela começaria no país, no estado, no município, para chegar à escola. Isso precisa, né, permear um país, o desenvolvimento do país. E aí eu tenho que lembrar a questão do Plano Nacional de Educação, né, Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação, de 2015 a 2024. Né? O ano que vem encerra o nosso ciclo aqui em Tatinga de Plano Municipal de Educação, e o Plano Nacional também, que era um pouco essa ideia, era um plano de 10 anos, né? De que tivessem as metas, tivessem esses planos independentes de governo. Né? Pela sua fala e dada a importância do seu raciocínio, a gente percebe que os planos acabaram morrendo, né? Porque isso fortaleceria demais a educação, né? Então,
Você tem razão. Eu comecei da escola, mas é nefasto que se tenha políticas descontinuadas, tanto no município quanto no estado. Isso faz muito mal para o caminhar das escolas, né? Até porque, se o diretor ele é comissionado, o prefeito que entrar vai trocar, e assim o sonho vai embora, né? Mas, mesmo assim, eu acredito que seja possível. E aí, voltamos à questão lá do Josias, a primeira questão de direção que seja efetiva, por exemplo, né, que seja de carreira, que esse sonho não seja para plantar uma planta que vai morrer daqui 4 anos, mas que seja um jatobá, por exemplo, que dure mais que 100 anos, um plano, ou mais. Então, são questões que a gente tem que pensar. A ideia de sonho, a gente trabalhava aqui com uma ideia de rede, a gente falava muito em rede, porque é comum, é cultural, a disputa entre as escolas, né? As escolas não se dialogam, elas se digladiam, então a gente usava muito a ideia de rede, usar um uniforme de rede, para que todos se sentissem parte de uma coisa só, de um sonho só, né? Inclusive, a gente dizia, em termos de resultado, que seria possível ser a melhor cidade do estado de São Paulo em resultados de avaliação externa, né? Nós conseguimos chegar à melhor rede da região, né? Ultrapassamos o IDEB de Botucatu, de Avaré, de cidades muito mais ricas e maiores que a gente. Então, esse tipo de, quando você põe algumas metas, isso acaba energizando a rede, né? Vai dando vontade de ser cada vez melhor, né? E isso é possível fazer, né? Mas você tem razão. Infelizmente, no país, as políticas são quebradas, né? Elas são descontinuadas, né? Isso faz muito mal para a educação. E levantando essa conversa sobre rede, né? A gente tem um exemplo aí quando a gestão era sua aí na educação, e até hoje continua, né? O trabalho da educação física do município de Itatinga, ele é organizado em rede, né? A gente consegue o ATPC, são poucos professores, é muito mais fácil que, por exemplo, em Botucatu, né, que tem muito professor de educação física, aí são 7, se eu não me engano, e todos trabalham junto na ATPC, a gente monta o currículo todo do ano junto, todas as escolas trabalham na mesma linha, os professores fazem um esforço enorme para conseguir, nos ATPCs, produzir todo o material que vai ser usado, né? E é muito importante esse ATPC nosso junto. Esse trabalho em rede só funciona em Itatinga e na educação física por conta desse ATPC, né? E a gente lembra que foi nenhuma briga da educação física, foi uma conversa que a gente teve com o João, né? E ele prontamente entendeu e ajudava a gente a brigar por poder ter, porque tinha muitos empecilhos administrativos lá que acabavam querendo que não acontecesse da maneira que era importante para a gente. A gente vê que é muito importante mesmo, funciona de uma maneira... Então, acho que a rede é importante para a gente ter uma unificação aí no jeito, né, de se ensinar e de se passar o conhecimento. Você lembrou bem, foi uma demanda, aí, Josias, você também tocou nesse assunto, foi uma demanda dos professores. Então, assim, não foi uma política da diretoria, foi uma reunião com a supervisão e uma demanda apresentada pelos diretores, pelos professores de educação física, e que passou a funcionar muito bem. Os projetos eram para a rede, para todas as escolas, tinha em uma, tinha em todas. Então, a compra de materiais, né, uma série de... Então, em cidade pequena, isso é extremamente simples de fazer, é fácil de fazer, né? E aí, tocando nesse assunto, os nossos ATPCs também eram por ano, né? 4º ano, 5º ano, tinha os ATPCs específicos, e o grande projeto que a gente tinha era de uma escola de formação, era transformar o ATPC numa escola de formação mesmo, que alguns professores fossem os professores dos professores, né, não no formato de oficina pedagógica do Estado, da rede estadual, mas uma escola de formação mesmo, de troca de projetos e de crescimento, que esse professor que fosse
lecionar para os outros professores tivesse uma gratificação e pudesse evoluir também na carreira. Então, isso estava bem desenhado e a gente apostava demais. Porque os professores de educação física, por exemplo, teriam muito que ensinar nessa escola de formação, por exemplo, sobretudo para a educação infantil, a questão de motricidade e uma série de outras. Então, com a escola de formação, a ideia era fazer uma troca de conhecimento em larga escala e fazer isso circular, produzindo um pouco esse efeito queremos ganhar, queremos ser grandes, queremos evoluir, isso precisa, né? O professor precisa querer sempre mais, a sociedade precisa do professor porque ele é sonhador por si, né? É da natureza da nossa profissão. Ele é idealista, né? Ele é sonhador. Precisa. Se a gente deixa de sonhar, as escolas deixam de sonhar, a sociedade carece demais disso, né? E aí fica à mercê de ideologias e da própria redes sociais e dessa cadeia de informações descontroladas, né? Professor, educação, conhecimento, experiência, crescimento, um conjunto de palavras que eu acredito que inclui livro, né? Recentemente, o governador Tarcísio de Freitas rejeitou os 10 milhões de livros didáticos oferecidos gratuitamente pelo MEC, alegando que faria a implantação de um regime próprio de divulgação e de distribuição de material didático a partir das ferramentas digitais. E aí, eu me lembro do projeto de lei 12.000, na verdade, a lei federal 12.000, se não me falha a memória, 244 de 2010, que falava sobre a universalização e a implantação das bibliotecas com os respectivos bibliotecários nas unidades escolares de municípios, de escolas estaduais, e, enfim, de toda a escola. E, bom, aí, no dia 26 de novembro de 2021, nós tivemos um projeto de lei ampliando o prazo de implantação das bibliotecas, cumprimento da lei federal, cumprimento lá da 12.244/2010, para até 2030, incluindo neste acervo de obras também as bibliotecas digitais. Bom, como fazer com que as escolas tenham à disposição de seus alunos material de consulta, material de excelência, se não houver livros e se não houver bibliotecas? Não é um contrassenso, meu amigo? José, temos que lembrar a questão da pandemia. Houve uma exclusão tremenda, porque os alunos nossos, a maioria dos nossos alunos de escola pública não tem acesso, como a gente imagina, ao mundo digital, né? É uma falha, tanto que aqui na nossa rede nós fizemos umas apostilas para que o aluno pudesse levar para casa, para ele ter isso em papel, né? Precisa ter biblioteca, precisa ler, né? Você tem razão. O que vem do MEC é um material de qualidade, a literatura é de primeira. Então, e aí eu tenho que dizer que o município de Itatinga gastava em torno de 1.200.000 com um material didático, com esses sistemas né, que o pessoal gosta de colocar uma marca e tal, né, para dizer que está investindo na educação. E nós passamos a investir, ouvindo os professores e junto com a equipe, nós passamos a usar o material do MEC para o que a gente podia usar. Então, nós passamos a investir por ano R$300 mil em material didático, que não tinha no MEC, e passamos a usar esses livros. Então, com o que sobrava de dinheiro, mais de 700 mil, a gente comprava muitos kits de livros e montava biblioteca nas escolas. Tinha um projetinho de que o aluno levava é um projeto bastante comum, do aluno levar maleta para casa
com livro, né? Ele é comum, mas é necessário, né? E não era raro de ver nas ruas da cidade os aluninhos com essa bolsa, com essa maletinha, com livros dentro. Em relação a esse projeto do governo do Estado, é criminoso, né? É de um desconhecimento brutal, né? Os alunos não têm acesso, a maioria dos alunos não tem acesso a livro em casa, né? Eles precisam do livro para rabiscar, ou né? Vivemos a cultura do livro ainda, né? Então, é criminoso. Essa questão digital, nós sabemos qual é o fundo, porque nós acompanhamos essa política no Paraná, né? A mesma, né? De vender produtos né, de marcas já conhecidas. A gente que trabalhou na prefeitura e à frente disso sabe como funciona esses interesses, né? Passa longe do interesse do aluno aprender, do professor ter um material que realmente funcione para o professor. É um engodo, né? Não acredito que vá dar certo. Inclusive, já conheci o material, tive acesso, são aulas que nós temos há muito tempo acesso, então não tem nada inclusive não tem nada de novo. Apenas para retomar, então, professor, então a questão dos livros, né? Então, parece que há uma dicotomização. Queremos uma educação de qualidade, mas bibliotecas não, mas livros não. Nós temos uma quantidade de escolas em nossa região muito grande, uma quantidade enorme, sem espaços adequados para bibliotecas. Então, as bibliotecas ocupam pequenos espaços, espaços insuficientes para 2, 3 crianças de uma só vez, espaços exíguos. Normalmente, nós temos professores readaptados, direcionados ao atendimento da biblioteca e não bibliotecários. Profundo respeito com os nossos colegas professores, a questão é a necessidade de um tratamento adequado à questão do livro, à questão da biblioteca. Não temos salas de leitura em muitas de nossas escolas. Então, como nós vamos criar uma geração de alunos leitores, uma geração de alunos pesquisadores? O senhor disse muito bem, com muita propriedade ainda há pouco, que as crianças precisam sonhar. E ninguém deseja algo ou ninguém sonha com algo que nunca tenha visto. Não conhece. Perfeito. E se nós temos um Windows na nossa mão, se nós temos uma janela em nossa mão, um mecanismo de acesso a outras realidades, é o livro. Não é verdade? Perfeito, Josias. Vivemos a cultura do livro, vamos permanecer nela, né? A nossa civilização é do livro, e você falou muito bem. O livro é uma janela, né? Então, quando nós entramos aqui, nós criamos um logo para a diretoria de educação, que é justamente um livro aberto e as folhas se transformam em um pássaro, né? Então, as folhas que acabam virando um pássaro, e que essa ideia do livro, ela voa para onde ela quiser, né? Então, elas são fundamentais. Nós não conseguimos aqui implantar os bibliotecários nas escolas, embora tenha a lei é forte, ela né, tem a luta toda dos bibliotecários, mas nós avançamos com as bibliotecas nas escolas, né? Tinha bastante livro e estava criando essa cultura. Inclusive, aqui em casa, minha sobrinha, hoje ela estuda no Colégio Embraer, ela trabalha 2 vezes na semana na biblioteca do colégio, e quando ela era muito pequenininha, o meu pai levava ela na biblioteca aqui da escola pública, e lá ela encontrava com a Elisa, que hoje é uma professora de escola estadual, mas que ela tinha um projeto belíssimo na biblioteca que encantava as crianças, né? Então, eu lembro que ela me procurou, ela é estagiária, e aí eu apresentei um vídeo, apresentei uma pesquisadora colombiana, né? Não pessoalmente, mas pela internet. E essa pesquisadora, não vou lembrar o nome agora, ela tinha um conceito de biblioteca viva. E a Elisa tinha um trabalho com literatura infantil e teatro. Então, ela lia com os alunos,
com as crianças que visitavam a biblioteca e depois transformava isso em teatro. E as crianças amavam, né? Então, esse conceito de biblioteca é biblioteca viva, né? É ali que as crianças vão aprender a sonhar. Quando eu dei aula em São Paulo, na freguesia do Ó, a nossa biblioteca era pequenininha, mas ela tinha o necessário. E eu lembro que eu tinha eu fiz a pesquisa do que interessava para a nossa disciplina de história e formei um grupo de pequenos leitores, né? Então, eles eram muito assíduos, e eu lembro que eu passava pela Ática, editora Ática, no caminho, e como professor eu podia, com o Lerite, tirar 2, 3 livros de coleções paradidáticos gratuitos. Então eu distribuía para os alunos e a gente fazia um rodízio, de modo que eu tinha um grupo de alunos leitores. Eles chegavam 15 minutos antes da aula, 20 minutos para trocar livro, trocar ideias e tal. Até que um dia eu cheguei, a biblioteca estava fechada, perguntei para a direção, era um projeto do governo Serra, de revitalização das bibliotecas. A biblioteca ficou parada por 2 anos, não teve revitalização nenhuma, um monte de tinta e os alunos se desmotivaram a ler. Então, assim, são muitos projetos que vêm de fora para dentro da escola, mata, sufoca projetos já existentes e entristece, né? Então, assim, de novo eu volto para o ambiente da escola e para o papel do diretor, que quando ele quer, né, ele blinda, ele consegue blindar a sua escola, e projetos acontecem ali, né? Quando a gente pensa de cima para baixo, existem muitas interferências políticas e até de conglomerados e interesses econômicos que não deixa oxigenar as escolas, né? Então, é importante aí o papel do diretor da escola fazer esse papel por ele, oxigenar como ele puder as escolas, para que dá essa sustentação para os professores, para a comunidade, para que eles consigam desenvolver esse trabalho. Em contrapartida, sem dinheiro, sem um plano de carreira, o professor fica totalmente desmotivado. E aí precisa mesmo ocupar os espaços, né, de que nós já tratamos aqui, são os conselhos, Câmara Municipal, a associação fazendo essa pressão também. Então, o professor precisa cuidar do que é dele, né? Aí volto a citar Bertolt Brecht, né? Se os bons se calam, os otários, os tolos governam, né? Então, o professor precisa ter essa consciência. Professor doutor João Rafael, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos com mais de 1 hora de live e eu gostaria de deixar o convite para o professor e para o Guilherme para que nós venhamos a nos reunir novamente. Nós estamos deixando de lado escola de educação integral e não de tempo integral, é um tema que eu gostaria de debater também com o senhor. Estamos deixando de lado a aplicação da lei de 1/3, 2/3, a questão das licenças médicas, a questão do aumento real de salário do professor, para além do piso da categoria, o descongelamento da LC 173/2020, um conjunto de temas que são preciosos para nós, e eu tenho certeza que o senhor terá muito a dizer sobre isso. Mas eu gostaria só antes de fazermos o encerramento dessa live, professor, eu gostaria muito de abordar uma questão que é para além de técnica. Na minha opinião, é uma questão moral. É uma questão, inclusive, ética, que é a questão, e aí eu me refiro à ética do dever, à ética dos compromissos, à ética da responsabilidade, à ética do respeito. Nós tivemos em Botucatu um aumento real inferior a 1%. Inferior a 1%. Então, é muito curioso nós falarmos sobre valorização do magistério e do respeito que damos ao professor, dando ao professor para além do piso. As pessoas confundem o que é piso e o que é teto. Nós fazemos do piso teto. Uhum. Me parece que os governantes, quando assimilam a questão do piso, e uma vez eleitos, passam a trabalhar com a hipótese do piso sendo teto. Então, eu considero
de extrema delicadeza quando há superávit, quando há caixa, quando o município não atingiu os seus limites, os limites prudenciais, os limites de segurança, não remunerar o funcionalismo público e o professor, dando a ele aumento real. Vamos para esse assunto do aumento real de salário, né? Como eu disse, é costume dos políticos acharem que investir no funcionalismo público é um desperdício de dinheiro. No professor, ainda mais, porque é uma categoria, geralmente, com bastante funcionários, né? Então, isso é uma cultura muito ruim. Né? A história do professor, da educação brasileira é a história da luta de professores por melhores condições de trabalho. Né? Pelo menos o meu pai, com uns 80 anos, é a história que eu vi, que eu acompanhei nos meus 44 anos, essa história de luta o tempo inteiro por melhores condições de trabalho. E aí eu tenho que lembrar do que a gente sempre lembra dos anos 70, Irlanda, Coreia do Sul, Espanha, são países que decidiram investir na educação, né, por 30 anos, e hoje colhem resultados muito grandes, não na educação, mas na sociedade. Né? Então, não dá para imaginar que o nosso país vai melhorar, a cidade de Botucatu vai melhorar, sem melhorar a educação, sem investir pesado na educação. E não é resultado imediato, a educação demora. É demorado, precisamos enfrentar isso. Precisa mudar a cultura de que pagar o piso é pagar o teto, né? Vai ficar nisso. Tem que pagar bem. E nós vamos ter que pagar para uma ou duas gerações inteiras um salário altíssimo para que lá no futuro as melhores cabeças do país se interessem por essa carreira. Né? Nós vamos precisar enfrentar isso agora. Não tem... Isso está sendo postergado, né? Político atrás de político não quer enfrentar esse problema. Qual que seria esse problema? Destinar mais recursos para a educação e menos em outras. Né? Aqui eu destaco que uma das estratégias adotadas junto com o Flávio, diretor financeiro, era a gente elaborar a nossa própria capítulo da LOA, né? Lei Orçamentária Anual. Era a gente que fazia, né? Brigava junto com a empresa contratada para isso, que sempre jogava os recursos da educação próximo dos 25, a gente tentava esticar isso para 29 e 30, né? E sempre era a educação que cedia. Né? Então, também é uma luta que não é só... os professores precisam estar em todas as instâncias de poder, atuando para que possa ir mudando essa cultura, que não vai ser do dia para a noite. Né? Na Espanha, volto a dizer, Espanha, Irlanda e Coreia do Sul, só para dar esses exemplos que são comuns, foram políticas de 30 anos, né? de investimento pesado. Nós vamos ter que copiar isso, que esse que é o caminho. Né? Professor, esclarecedoras as suas colocações. Professor João, muito obrigado pela sua disposição, por compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco nessa live para os professores da Rede Pública Municipal de Ensino. O senhor está convidado para a gente continuar essa conversa e reabordar os temas que ficaram ainda por enfoque. Então, por favor, aceite os nossos agradecimentos, receba o nosso abraço, o abraço dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino, e é uma honra conhecê-lo, é uma honra tê-lo conosco na tarde desse dia. Muito obrigado, viu, professor? Eu agradeço, Josias, agradeço ao Guilherme pelo convite, é um prazer falar desse assunto que eu amo, né? Nasci para esse assunto de educação, nasci para isso, é um assunto que eu gosto de debater, gosto de discutir, de pensar, de planejar,
E é muito gratificante estar num barco com amigos né, nesse barco que rema para um lugar melhor né, estamos rumando para uma sociedade. Fico feliz de encontrar pessoas que pensam assim e que estão a fim de fazer essas mesmas coisas. Eu agradeço demais a oportunidade. Professor Guilherme, muito obrigado pela companhia. Professor doutor João Rafael Moraes de Oliveira, muito obrigado pela sua presença conosco. Um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus assim o permitir.